Olá, pessoal. Bem-vindos a esse 10º capítulo da série sobre ciência espiritual. Nos últimos 2 capítulos, nos dedicamos a falar sobre a meditação, uma ferramenta muito importante nessa jornada. Mas nesse capítulo eu estou trazendo um material um pouco mais denso, mas fundamental para a gente continuar avançando. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos símbolos. Meu nome é Carlos Guterres e este é mais um capítulo da série que denominamos Ciência Espiritual. Se ao final desse capítulo vocês gostarem, não esqueçam de deixar um like e se quiserem acompanhar a série inteira e futuros capítulos, vocês podem se inscrever no canal. O meu canal se chama Carlos Guterres. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos símbolos. Na jornada espiritual, a simbologia é um aspecto fundamental. Por quê? Porque ao longo do tempo, as palavras mudam o seu sentido, mas os símbolos não. Então, palavras que nós utilizamos hoje significando uma coisa, daqui a 50 anos podem ter se transformado em outra coisa. Por isso que, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, os sábios, as pessoas dedicadas a essa pesquisa, a essa busca, procuraram sempre usar a linguagem da metáfora e do símbolo, e buscando símbolos que são perenes, que duram ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A outra razão que é importante compreender a linguagem dos símbolos é que, no momento que nós utilizamos essa ferramenta chamada meditação, onde nós direcionamos a nossa mente para uma dimensão que só existe energia, a nossa imaginação ela funciona como um tradutor dessa dimensão onde só existe energia, não só uma, dessas dimensões de pura energia. Então, o que nós vamos perceber nessas dimensões são variações de energia, e a imaginação traduz essas variações energéticas em imagens que fazem sentido para nós. Então, aquilo que percebemos durante uma imaginação são imagens metafóricas traduzidas pela nossa imaginação para que nós possamos compreender a mensagem que nos é enviada através dessas dimensões mais sutis. E, portanto, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós compreendermos o linguajar dos símbolos, mais enriquecido estará o nosso vocabulário para decifrar essas mensagens, para compreender os sinais que vão aparecendo nesse caminho chamado caminho da espiritualidade. Então, na nossa sessão, nosso vídeo de hoje, nós vamos falar apenas sobre um símbolo. E vamos falar de uma maneira introdutória, porque esse símbolo é tão complexo, tão rico, que nós poderíamos ficar falando sobre esse símbolo horas e horas. Poderia escrever um livro inteiro sobre o símbolo que nós vamos conversar no dia de hoje. Esse símbolo é a estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas é um símbolo muito antigo, conhecido
em diversas culturas, em diversas épocas da história, e é um símbolo que envolve um significado muito profundo. A estrela de 6 pontas. E ela é conhecida em diversas regiões do planeta, em diversas eras. Hoje em dia ela é muito conhecida porque ela está na bandeira do Estado de Israel, mas ela é um símbolo muito mais antigo do que a tradição hebraica. E então nós vamos comentar um pouco sobre esse símbolo e trazer à tona diversos detalhes envolvendo astrologia, envolvendo numerologia, envolvendo geometria sagrada também. Muito bem. A estrela de sabedoria, ela envolve uma representação mais simples, a representação de um triângulo. Na estrela de sabedoria, nós temos 2 triângulos entrelaçados. Em geometria sagrada, o triângulo ele tem uma representação muito importante, ele representa as coisas divinas. Vejo que em diversas culturas, diversas religiões, o divino ele é representado sempre por uma trindade. Pai, mãe e filho. Na tradição cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, o triângulo sempre envolveu essa representação tríplice da divindade. Também representa a própria vida, os ciclos da vida. Manhã, tarde da noite, manhã, tarde e noite, início, meio e fim. Além do mais, se vocês observarem, esses 2 triângulos, eles representam um duplo movimento. O triângulo com a ponta voltada para baixo, ele representa um movimento descendente. E o triângulo voltado com a ponta para cima representa um movimento ascendente. Então vamos por partes. O significado do triângulo descendente. Ele representa um movimento que parte do sutil, do elevado, do espiritual, buscando manifestar-se. Então, o triângulo, esse direcionamento, ele representa o desejo do Criador em manifestar-se. Representa o exalar do Criador. Uma alegoria bíblica. Deus, depois de criar Adão, moldando o barro, ele exalou nas narinas do Adão, dando-lhe vida. Então, animando a matéria densa. Então, por isso que esse triângulo representa o exalar. O que vem do sutil, do elevado, do espiritual, mas que busca ancorar-se aqui na matéria. Esse triângulo ele é representado duplo, um triângulo dentro de outro triângulo, porque representa essa densidade da manifestação. E tudo que se direciona para a manifestação, ele acaba sempre se mostrando duplo. Mas uma dualidade não antagônica. Normalmente, no Ocidente, a gente pensa na dualidade como 2 lados antagônicos, luz e treva, bem e mal, mas essa dualidade que é apresentada num duplo triângulo, ela equivale àquela dualidade que nós vemos no simbolismo chinês do Tao, que é um círculo dividido em 2 partes, uma escura e outra clara, mas uma completando a outra. Então, em vez de antagonismo, a gente tem complementação. Essa é a representação dessa dualidade que é o movimento que nos leva para a manifestação.
uma manifestação dual, não necessariamente antagônica. Então, esse movimento, esse triângulo representa o movimento da energia expansiva, da energia yang, da energia masculina. Já o triângulo com a ponta voltada para cima representa o movimento que vem da dimensão concreta, material, a dimensão que está na manifestação, buscando elevar-se, buscando voltar para o espiritual, buscando voltar ao sutil. Está associado ao inalar do Criador e representa o desejo de sutilizar-se. Esse triângulo é simples, ele não é duplo como o anterior, porque representa a busca da leveza, que está no desejo de sutilizar-se, de elevar-se. E esse triângulo representa a energia introspectiva, a energia yin, a energia feminina. Então, quando nós integramos os dois triângulos, o triângulo que representa o movimento ascendente e o triângulo que representa o movimento descendente, nós formamos a estrela de 6 pontas. Os triângulos em si, eles estão indicando o movimento. É como se eles estivessem sempre a mover-se, ou para cima ou para baixo. Então, para mantê-los unidos, no formato de uma estrela de 6 pontas, é necessário uma força extra, uma força a mais, uma força especial. Porque senão, a tendência desses dois triângulos é se afastarem, um subindo para cima e outro descendo para baixo. Então, é necessário um terceiro elemento de coesão para mantê-los, os dois triângulos, entrelaçados. E essa energia de coesão, de integração, é energia vital. É energia emanada pelo Sol. Veja que ali no centro da estrela eu coloquei o símbolo astrológico do Sol, porque essa energia do Sol é que fixa esses dois movimentos antagônicos, ou opostos, não antagônicos, mas opostos. Assim fica melhor. Ok. A estrela de 6 pontas também ela simboliza a vida propriamente dita. Por quê? Porque um triângulo representa o espiritual querendo manifestar-se, e o outro triângulo representa o manifesto querendo espiritualizar-se. E quando nós temos espírito animando a matéria, o que nós temos? Nós temos vida. Então, essa estrela, chamada de estrela da sabedoria, também pode simplesmente representar a vida em manifestação. Um símbolo simples e, ao mesmo tempo, profundo. O Sol, nesse contexto, ele tem uma representação muito importante, porque ele representa o elemento que integra os dois movimentos, integra as duas forças, integra os dois triângulos. Então, a presença do Sol no centro transforma dois elementos distintos em um apenas, em uma unidade que é a estrela de 6 pontas. Essa estrela representa a manifestação da vida, integrando espírito e corpo numa unidade. Além do mais, o número de pontas que essa estrela, esses dois triângulos formam, esse número 6, ele tem um profundo significado, ele significa equilíbrio. E também discernimento. Isso é o que nós buscamos quando estamos em manifestação. Viver uma jornada em equilíbrio e desperta
uma jornada em equilíbrio com discernimento para aprender o que necessitamos aprender para seguir a jornada em frente. Além do mais, essa estrela de 6 pontas, essa estrela da vida ou essa estrela de sabedoria, ela representa o nosso propósito quando em manifestação. O triângulo apontado para baixo representa o desejo de manifestar o espiritual, de manifestar o que está nas dimensões sutis. E o triângulo, com a ponta voltada para cima, representa a vontade de sutilizar o que está concreto, sutilizar aquilo que está em manifestação. E o que o ser humano necessita tanto sutilizar? A resposta é muito simples, a si mesmo. Então, nós estamos aqui em vida para ser um obreiro, manifestando o sutil, manifestando a energia emanada do alto, do elevado, para que se expresse aqui nesse mundo, e ao mesmo tempo temos também esse trabalho de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de buscar a cada dia ser uma versão mais perfeita de nós mesmos. E nessa busca de aperfeiçoamento nós estamos nos sutilizando, nós nos estamos, por que não, nos espiritualizando. Porque a palavra espiritualidade pode ser traduzida como superação. Espiritualizar-se significa superar-se. Vejam, superação não do outro, não ser melhor que seu vizinho, que seu amigo, mas ser melhor que a si mesmo. A jornada espiritual é uma corrida que nós estamos competindo com nós mesmos e não com os outros. A gente não se compara com o outro que está lá fora, e sim se compara como estou hoje em relação a como eu estava ontem. Então, se hoje eu estou um pouquinho melhor do que eu estava ontem, eu estou no caminho certo. Então, isso significa sutilizar o concreto. E o manifestar o sutil é receber a inspiração que nós recebemos das dimensões espirituais e transformar ideias em ações, em obras. Então, essa é a razão de estarmos encarnados. Esse é o nosso propósito. Claro que cada um vai realizá-lo de uma forma única e individual, mas todos nós, humanos encarnados, estamos aqui para manifestar o sutil e sutilizar o concreto. A estrela de 6 pontas também, ela representa uma síntese de um outro símbolo muito importante. Um outro símbolo muito rico, chamado a árvore da vida. A árvore da vida é uma simbologia que nós vamos encontrar nas mais diversas culturas e épocas. A gente ouve falar da árvore da vida no Egito, na Índia, nas civilizações pré-colombianas aqui nas Américas, no norte da Europa, os povos nórdicos já falavam de Yggdrasil, a árvore da vida. Entre os judeus, entre a cultura hebraica, é muito presente nos estudos da Cabala, a árvore da vida. Então, esse é um simbolismo que representa o quê? Simplesmente a nossa manifestação aqui. Mas em um contexto muito profundo. Então, vejam, nessa ilustração, a árvore da vida tem um triângulo voltado para cima no topo, que é representado por esse triângulo acinzentado, azulado, e 2 triângulos, um no meio e um mais abaixo, com as pontas voltadas para baixo, que eles se
eles se integram, se interligam e completam o formato da estrela. Então veja um triângulo com a ponta voltada para cima, dois voltados para baixo, todos eles interligados formam uma figura mais sintética, que é a estrela da sabedoria. E aqui faz mais sentido o termo estrela da sabedoria, porque a árvore da vida, para ser compreendida, nos convida a percorrer os 32 caminhos da sabedoria. Os 32 caminhos da sabedoria são formados pelas 22 linhas que unem esses círculos, esses 10 círculos que nós temos na árvore da vida, chamados Sefirot, somados aos próprios 10 círculos, os 10 centros energéticos. 22 mais 10, 32. 32 caminhos da sabedoria. E aí esse símbolo mais complexo se sintetiza na estrela de 6 pontas, a estrela da sabedoria. Se nós trouxermos agora um elemento mais, o elemento astrológico, nós vamos ver a complexidade desse símbolo, que parece ser tão simples. Cada uma das pontas da estrela estão associadas a um dos planetas. E o centro, como eu já tinha falado antes, é onde está o Sol. Então veja, no alto nós temos o símbolo de Mercúrio. Mercúrio representa a cabeça da estrela, a ponta voltada para cima. Depois, do lado esquerdo, nós temos Vênus e do lado direito Júpiter. Mais abaixo, do lado esquerdo, nós temos Saturno, do lado direito Marte e a ponta de baixo é a Lua. No centro da estrela nós já falamos que nós temos o Sol. Então vejam, Mercúrio nesse contexto representa a espiritualidade. Júpiter representa a felicidade. Vênus aqui representa a caridade. Marte, a ação. Saturno, a inofensividade. E a ponta da Lua representa a iniciação. A ponta da Lua representa o caminho estreito que o iniciado na jornada da espiritualidade necessita trilhar para alcançar o seu objetivo. Se nós agregarmos a esse simbolismo os elementos da numerologia sagrada, nós vamos encontrar o seguinte, aqui somente falando sobre os números espirituais. Então, se somarmos o número espiritual dos 3 planetas que compõem o triângulo com a ponta para baixo, nós temos 3 de Júpiter, 6 de Vênus e 2 da Lua. Total, 11. Como vocês podem ver, aqui chegamos num número chamado mestre. Se somarmos o número espiritual dos planetas que compõem o triângulo voltado para cima, nós temos 5 de Mercúrio, 9 de Marte, 8 de Saturno, somando 22. Então, aqui chegamos a um segundo número mestre. Então, o triângulo da manifestação tem o valor de 11 e o triângulo da sutilização tem o valor de 22. Vamos analisar esses números. 11. 11 é um número mestre, um número perfeito. O idealismo do homem na busca pela espiritualidade e pelo contato de Deus. Então parece uma contradição, porque o 11 representa justamente um movimento que emanou de Deus voltado para a manifestação. E aqui diz que 11 é o idealismo do homem na busca da espiritualidade. Então isso significa o seguinte, que mesmo na sua busca de concreção, na sua busca de manifestação,
O homem leva dentro de si, arraigado, essa conexão com Deus. Leva ancorado dentro de si a espiritualidade, mesmo se lançando no mundo material, ele tem aquela âncora que funciona como um GPS, recordando o caminho de volta. O 11 também representa o sopro da vida, o exalar do Criador, levando o espírito ao corpo. O 11 ajuda o movimento descendente. Já o 22 é considerado capaz de transformar todos os sonhos e desejos em realidade. Então veja que o 22 ele está liberando a nossa mente das ilusões para que nós consigamos ver a realidade. E a realidade nos tira desse mundo de sonhos e ilusão, nos convidando a voltar para casa, voltar para a origem, as dimensões espirituais. A soma desses dois triângulos, formando a estrela de 6 pontas, gera um terceiro número mestre, o número 33. O número do mestre de sabedoria. E ele é dotado de uma alta energia e tem o propósito de fazer o bem na manifestação. Essa é a função do mestre de sabedoria. Aonde ele está, ele leva o bem. Se nós somarmos a esse número 33, que é a soma de todas as 6 pontas da estrela de sabedoria, com o número espiritual do Sol que fixa o centro dos dois triângulos, nós temos o número 34. O que significa o número 34? Significa 3, o triângulo do espírito, do divino, com o quadrado 4 da manifestação. Então, 34 é espírito na matéria. O espírito ancorado na matéria. Mas a análise numerológica não termina aí, porque todo o planeta tem um número espiritual e um número material. Então vamos agora para os números materiais. Voltamos para a estrela, para o triângulo com a ponta voltada para baixo. E aí nós temos o número material de Júpiter é 4, o número material de Vênus é 7 e o número material da Lua é 9. Total, 20. E já o triângulo que aponta para cima apresenta 8 como número material de Mercúrio, 5 como número material de Marte, 3 como número material de Saturno. A soma é 16. Então agora nós temos 20, que é a força descendente, e 16 representando a força ascendente. Analisando isso, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 20 significa eternidade. E eternidade é o lar de onde nós viemos. E se nós sintetizarmos o número 20, 2 mais 0 igual a 2, nós encontraremos como 2 o número material de Urano. Urano é o planeta que representa a sabedoria. Então, o triângulo voltado para baixo, sintetizando o número da sabedoria, o número de manifestação da sabedoria, ele funciona como uma bússola para todos nós que estamos aqui na manifestação. Porque estamos aqui para alcançar a sabedoria. Isso eu falei para vocês há 3 capítulos atrás, no capítulo 7, que eu os convido a dar uma olhada de novo, porque ele tem muita informação. Já o triângulo voltado para cima, que soma 16, o que significa 16? A libertação das velhas formas para que o novo se manifeste. Então, o 16 nos convida a soltar as cargas desnecessárias da matéria para que nós possamos nos mover mais fluidamente. E 1 mais 6 é 7, a síntese de 16 é 7. 7 é um número espiritual de Netuno, e Netuno é o planeta que representa a espiritualidade.
Então veja, o triângulo voltado para cima simplesmente nos recorda que o nosso caminho de volta ao lar é o caminho da espiritualidade. A soma desses dois números é 36. 36 é outro número muito precioso na numerologia sagrada, porque é o número da manifestação da luz neste mundo. O que é a manifestação da luz nesse mundo? É a própria vida. E ele é representado pelo quadrado mágico do Sol. O quadrado mágico do Sol é um quadrado onde existem 36 números distribuídos. Ele é chamado mágico porque, se somarmos qualquer linha, qualquer coluna ou qualquer diagonal, sempre dará como resultado o mesmo número. Então veja, aqui do lado nós temos o quadrado mágico do Sol. E o quadrado mágico do Sol era utilizado pelos antigos místicos para ancorar aqui na matéria a vitalidade emanada pelo Sol. Agora, se nós somarmos a esse 36, que é a síntese numérica da estrela, considerando os números materiais dos planetas, somarmos o número do centro, o número material do Sol, chegamos ao número 42. Segundo as escrituras, 42 é um número de juízes diante do trono. Isso não só na tradição hebraica, mas também na tradição do Egito. No Egito, havia um momento onde o coração do falecido era pesado pelos deuses. E ele era colocado numa balança de 2 pratos, e no outro prato tinha uma pena. Então, a cerimônia da pesagem do coração simplesmente dizia que aquele indivíduo deveria ter vivido a sua vida com o coração leve. E, para testemunhar essa cerimônia da pesagem do coração, segundo a tradição egípcia, haviam 42 juízes. Esses 42 juízes, segundo a tradição que vem da Índia, são os 42 senhores do karma, ou os 42 senhores lipikas. E eles estão atentamente observando a jornada individual de cada um, registrando os nossos feitos naquilo que se chama o grande livro do karma. Então vejam, tem mais, o número 42, ele envolve 2 unidades, o 4 e o 2. O 4 é um número espiritual e o 2 é o número material de que planeta? Do mesmo planeta Urano. 4 é o número espiritual de Urano, 2 é o número material de Urano. E Urano, como já falei para vocês, é o representante da sabedoria no zodíaco. Muito bem. Gente, o que eu estou compartilhando com vocês é só o começo da história. Que, como eu já falei, poderia ficar horas e horas falando do simbolismo da estrela de 6 pontas. Mas eu acho que, no momento, é suficiente, porque nós temos que ir adiante com a informação que nós já coletamos aqui. O entendimento do simbolismo da estrela de 6 pontas, ele nos convida a uma ação. Então, eu não estou simplesmente compartilhando com vocês informações teóricas. Essas informações nos levam a algo prático. E é por isso que os nossos estudos aqui se chamam ciência espiritual, porque a gente combina o conhecimento com uma ação, com um movimento nessa jornada em busca da espiritualidade. Então, veja aqui nessa ilustração. Aqui embaixo tem uma figura humana. Representa nós que estamos aqui no mundo encarnado. E nós estamos buscando o espiritual. Simbolicamente, o espiritual está acima, está no céu. Por isso o simbolismo da estrela. As estrelas estão no céu. Então, se eu almejo alcançar a estrela da sabedoria,
qual é a ponta que está mais próxima de mim? É a ponta de baixo, a ponta da Lua. Então, se eu quero trilhar o caminho da espiritualidade buscando a sabedoria, eu tenho que, a princípio dessa jornada, conectar com a energia da Lua. Porque ela vai abrir o primeiro portal nessa jornada da espiritualidade. É a energia da Lua que é a fundamental para essa história. Então, como nós vamos agora transformar toda essa informação teórica em algo prático? De uma maneira muito simples. E, ao mesmo tempo, dentro dessa simplicidade, nós temos algo muito profundo. Se nós precisamos conectar com a energia da Lua para iniciar a nossa jornada espiritual, essa conexão não é uma conexão aleatória. Não é esperar a noite e olhar para a lua que está brilhando no céu e orar para ela para que ela nos abra o caminho. Não. O conhecimento de ser espiritual nos mostra que é um pouco mais complexo esse processo. Por quê? O que é a Lua? Embora a Lua astrologicamente seja considerado o segundo luminar da Terra, a luz que ilumina a noite, astronomicamente a Lua não tem luz própria. A Lua é simplesmente um espelho que está refletindo a luz do Sol, iluminando por reflexão a Terra. Então a Lua nada mais é do que um espelho. E o que acontece com a imagem que está no espelho? A imagem que está refletida no espelho, ela é sempre invertida. Se você se colocarem diante do espelho e mover a mão direita, no espelho vai parecer que se moveu foi a mão esquerda. Então a Lua, ela traz uma energia de inversão. E se nós não estivermos atentos, essa energia invertida pode nos confundir. Não é por casualidade que o termo lunático foi cunhado para se referir às mentes confusas. Porque justamente por essa confusão produzida pela luz da Lua. Então eu vejo de uma maneira um pouco triste quando pessoas que se dizem espiritualistas saem à noite de lua cheia para reverenciar a Lua, fazer os rituais à Lua, sem se dar conta que aquele ritual está superior, sim, mas está incorporando uma energia superior e invertida, que muitas vezes causa tremenda confusão na vida e na jornada de cada pessoa. Então, para evitar essa confusão, nós podemos e devemos conectar com a energia da Lua no momento do pôr do sol. Porque naquele período de 2 horas antes do sol se pôr até o momento que o sol toca o horizonte, o sol está na 7ª casa astrológica. E a 7ª casa astrológica é regida pela Lua. Portanto, o Sol, nessa posição, ele está emanando, ele está vivificando a energia lunar. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho meditativo, se vocês quiserem fazer uma oração, se vocês quiserem fazer um movimento prático para iniciar essa jornada de busca da espiritualidade, a melhor hora para fazer é na hora do pôr do sol. E muito importante seria se vocês conseguissem encontrar um local onde o sol está se refletindo no espelho d'água. Pode ser num rio, pode ser no mar, pode ser num lago. Então vejam essa foto aqui. E vocês percebem que
a luz do sol se reflete na água como que a formar um caminho dourado. Então, essa é a nossa sugestão para um trabalho místico, um trabalho devocional, com profundo conhecimento, que vai ajudar a cada um a iniciar a sua jornada espiritual. Vocês busquem um lugar onde o sol se ponha no horizonte, onde tem um espelho d'água, beira da praia, um lago, um rio, e fixem essa imagem na mente de vocês. Vocês só precisam fazer isso ao vivo, no local assim, uma vez. Depois vocês guardem essa imagem na mente de vocês. E no momento que o sol começa a tocar o horizonte, vocês acalmem a mente, façam algumas respirações profundas. Imaginem, use a ferramenta da imaginação. Imaginem que no centro daquele sol existe um anjo e façam uma oração àquele anjo. Eu sugiro aquela oração que se aprende quando criança, a oração do Santo Anjo. Mas se vocês tiverem alguma outra oração dedicada ao anjo da guarda, vocês podem fazer. Por que essa oração? Porque essa oração que nós aprendemos quando criança. E nessa jornada nós temos que iniciá-la com o espírito da inocência de uma criança. Então, visualizando o sol, vocês foquem no centro do sol, imaginando que é um anjo, e vocês façam aquela oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E em seguida vocês peçam àquele anjo, que aquele anjo tem um nome, se chama Arcanjo Gabriel. Peçam, Arcanjo Gabriel, abra o caminho da sabedoria de acordo com o meu entendimento e com o meu merecimento. Esse trabalho devocional muito simples, que vai dar o início de uma jornada. E lembre-se, o primeiro passo de uma jornada sempre é o mais importante. E aconselho, se vocês quiserem, fazer esse ritual por 100 dias. Isso vai produzir um efeito muito profundo dentro de cada um de vocês. Então, dessa forma, eu termino a apresentação de hoje. Eu acho que eu passei para vocês muita informação e, ao mesmo tempo, concluir com um trabalho concreto, um trabalho devocional, ancorado em todo esse conhecimento que eu passei para vocês. Animo todos a praticar esse exercício. E esse exercício tem uma força espiritual muito grande. Então, agradeço a atenção de todos vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!